Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta e eu estou de volta mais uma semana. Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos. A edição passada foi a primeira da história desse podcast aí que o Marquinhos não participou, né? É verdade, e cara. Tá de volta. Eu vou te falar que, pô, dá aquela... Eu acho uma coisa de, como é que chama isso? De OCD, né? É aquela coisa de você tá ali, tipo, eu fiquei meio, pô, não, tem que participar, não tem que participar, tem que participar, enfim. O fato de saber que a gente tá, inclusive, né, a gente tá com, esse é o 97º episódio, né? Estamos aí quase na marca dos 100, marca histórica. Vale medalha, hein, João? Vale medalha, pô. Alguma medalha Israel tem que ganhar, né? Mano. Alguma. E aí eu falei, pô, não vou participar, porra, dá aquela dor no coração, mas enfim, não tinha que fazer. Tive uma prova importante ontem e qualquer momento para estudar era momento para estudar e vamos que vamos. Pelo menos eu passei na prova, então isso parabéns, é importante. Eu acho que eu passei, né? Enfim, aquele sentimento que você foi bem, sabe? Então, que eu sabia o que eu estava fazendo. Então, isso é que é importante. Beleza. Vamos lá, a gente tem algumas coisas para comentar nesse episódio. Poucas notícias, mas episódio com um convidado especial. Convidamos nosso camarada do Conexão Israel, Rafael Stern, para falar sobre o Acordo do Clima que foi assinado essa semana, e vocês vão ter todas as informações sobre o que isso quer dizer no nosso terceiro bloco. Mas antes de chegar lá, vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar sobre o corona aqui em Israel. Bom, gente, vou parar de falar, né? Voltou o corona, aquela coisa que todo mundo já sabe, voltou, estamos aí. E agora já se fala em terceira vacina. Parece que a coisa vai realmente sair do papel a partir das próximas semanas. Acho que da semana que vem, os cidadãos israelenses mais velhos já começam a tomar a terceira dose da vacina da Pfizer, tendo em vista aí o aumento do número de casos do corona, né? Em função aí dessa variante Delta que veio para bagunçar o coreto. E o Ministério também apresentou, o primeiro-ministro, eles fizeram como chama? Um Matzará, uma entrevista. Pronunciamento público. Pronunciamento público, isso. Eu ia falar coletiva de imprensa, mas o pronunciamento público é o correto. Fizeram o Bennett, né, junto com Nitzan Horowitz, que é o ministro da Saúde, fizeram um pronunciamento ontem informando novas medidas que vão ser aplicadas e também a questão aí da nova vacina. Mas o que acontece é que também, além dessas novas medidas, se aproxima aí o ano letivo, né, daqui a um mês, né, no dia 1º de setembro, o ano letivo começa novamente, e a gente vê também muita confusão entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. É preciso frear o corona agora, né, João? Não deixar ele entrar com mais força do que já está aí em setembro, porque quando as crianças voltarem, né, nesse momento agora a gente tem um afastamento social aí das crianças em grande escala, mas daqui a pouco isso volta, né, cara? Pois essa mentalidade do governo atual, né, que, enfim, eles estão se recusando de qualquer maneira a fazer um lockdown, eles tomaram mão de medidas restritivas, lançaram mão outra vez, voltou o cartão verde, que é a permissão que você só pode entrar em lugares fechados, não em todos, mas em restaurantes, em pubs, em algumas áreas, enfim, em espetáculos de arte, se você estiver vacinado, que é uma medida que não evita tanto o contágio, que ontem chegou a 2.500 no dia, que é um número que não é nem um pouco baixo, principalmente para um país que mais de 80% da população adulta está vacinada. Mas, enfim, chegamos a 2.500. O governo não tomou medidas drásticas, tomou algumas medidas, essa em especial para incentivar a vacinação, porque, enfim, o número de casos graves está na faixa de 120, né? A proporção é muito menor do que estava nas outras vezes que a gente teve surtos de corona em aumento, e a segunda e a terceira onda, por exemplo, mas ainda assim está tendo casos graves. Ontem morreu uma pessoa, enfim, e vão morrer outras, né? Tem 50 pessoas respirando por aparelhos, 120 doentes em estado grave. Isso quer dizer que, enfim, a estatística mostra para a gente que a gente vai ver outras mortes. O governo julga que essas mortes elas não são suficientes para você fechar o país. São poucas mortes, que é um número muito pequeno, e que enfim, o que alguns profissionais dizem é que a gente tem que se acostumar com a corona como uma doença endêmica, né? Não como uma doença que a gente, enfim, que pode saturar o sistema de saúde, mas como uma doença como a gripe, que todos os anos morre gente e a gente não fecha o país para evitar que as pessoas se contaminem por gripe, né? Enfim, mas a gente não sabe se essa situação ela é
ela existe, né? Se ela é razoável, essa previsão, se a gente pode ainda apostar nisso na situação que a gente está, porque a corona, o Covid-19 é um vírus novo, a vacina ela tem pouco tempo, a gente não sabe, enfim, quanto tempo ela mantém os seus anticorpos. A gente comentou na semana passada com o Nelson, ele estava substituindo o Marquinhos, que a vacina tinha uma duração de 6 meses, né? E a semana passada, logo depois do podcast, eu fui entrar no aplicativo do Ministério da Saúde para ver, para baixar de novo meu cartão verde, já que a gente vai precisar a partir dessa semana, e eu vi que o prazo da minha vacina foi prorrogado para 1 ano, né? Então eu tenho até janeiro do ano que vem, até fevereiro do ano que vem, basicamente, para, enfim, como vacinado, para ter o cartão verde. Então, por um lado, eles prorrogaram por 1 ano. Por outro lado, eles já estão dando a terceira dose, eles estavam dando só para pessoas com comorbidades em estado de risco, com essa pessoa que recebeu uma mensagem do plano de saúde dele para isso vacinar, mas a declaração do Bennett e do Nitzan Horowitz de ontem foi que todas as pessoas a partir de 60 anos vão poder tomar a terceira dose a partir de semana que vem, e entre essas pessoas, uma pesquisa ontem no Canal 12 mostrou que 72% da população disse que vai tomar a terceira dose, dessa população de mais de 60 anos, 14% disseram que não, e o resto disse que não sabe ainda, né? Que, enfim, eles querem escutar, querem saber o que o médico recomenda, esse tipo de informação. Mas, enfim, a terceira dose, então, vai ser aplicada. A gente não tem pesquisas conclusivas sobre a eficácia da terceira dose ainda no contexto da ciência internacional, por um lado. Por outro lado, segundo o professor Garbi Barbas, que teve no Canal 12 ontem de televisão, no telejornal, ele disse que a gente sabe, a gente não sabe, a gente não tem os efeitos da grande vacinação, a gente sabe que nos estudos preliminares ele aumenta entre 5 e 11 vezes o número de anticorpos das pessoas, e que os efeitos colaterais nas pessoas que já não tiveram, a chance que a vacina dê um efeito colateral nas pessoas que já não tiveram com as 2 primeiras doses, ele é ínfimo, ele é muito, 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 muito baixo. Então, que não existe razão para não dar. E a grande questão é como Israel conseguiu convencer a Pfizer a mandar uma remessa grande de vacinas para o país, né, a vender, né? A Pfizer vende, antes que a Pfizer venda para outros países do mundo que não deram nem a primeira nem a segunda dose dessa vacina, né? Que enfim, aí tem uma questão ética. Se Israel tem o direito de estar dando terceira dose, enquanto tem países que não deram nem a primeira, muitos países não deram nem a primeira, né? E como é que a Pfizer topa um negócio desse? A Pfizer é uma empresa, né? É quem paga mais, ou quem oferece a melhor proposta, eles vendem, mas enfim, fica essa discussão ética aí. Se Israel realmente precisa disso, né? Os cidadãos do país estão satisfeitos com essa situação, porque o governo mostra uma preocupação com a população do país. A pandemia, como o próprio nome já diz, é um fenômeno global, né? E Israel é parte desse mundo, está inserido com esse mundo. E enfim, também o fato de que outras pessoas no mundo se contaminem pode gerar novas variantes que podem comprometer o efeito da própria vacina. Fica essa questão, eticamente, ela é bastante controversa, e além dos efeitos dela também serem questionáveis, né? Tanto que a gente tem que entender se essa terceira dose aqui ela vai realmente ser eficiente, tem que entender se não era melhor, enfim, se é um investimento que vale a pena fazer, se outros países do mundo não precisavam mais que Israel e tudo mais. Bom, enfim, mas é isso que vai acontecer. Essa terceira dose vai ser aplicada para pessoas a partir de 60 anos. O primeiro-ministro ontem falou que vai levar a mãe dele para se vacinar e que recomenda as pessoas a convencerem os outros a se vacinarem, e as coisas estão andando. Agora, a grande confusão da semana em relação à corona, ela veio quando o Canal 13 ele divulgou que membros do gabinete da corona eles estão atacando uma profissional da saúde, a Sharon Eloy Praz. Eu não sei como é que traduz exatamente o cargo dela, mas ela é como se fosse chefe, ela não é diretora-geral, mas ela é a chefe da equipe profissional, da equipe científica, né, do Ministério da Saúde, e ela, enfim, ela foi muito atacada por membros do gabinete, dizem que ela é histérica, que ela grita, que ela se comporta como uma louca, coisa bastante machista também, porque a gente nunca vê essa terminologia sendo aplicada a homens, né? Mas enfim, e que quando apresentam números para ela gagueja e não diz nada, porque no fim das contas o que ela disse era que ela era contra você reduzir o tempo de quarentena para 48 horas depois de um exame negativo. Ela disse que isso era um absurdo, e ela se manifestou, pelo jeito, de maneira bastante enérgica no gabinete da corona, e alguns membros do gabinete deixaram a informação vazar para o repórter Bir Marcelo, do Canal 13. E também, enfim, no dia seguinte, no Canal 12, o Amit Segal, ele divulgou que a ministra da Educação, ela também está sendo tratada de maneira depreciativa, embora os termos contra ela não sejam tão ofensivos, né? A Ifat Shasha Bitton, que
enfim, que vale a pena lembrar sempre, era a presidente da comissão de corona da Knesset, né, no governo passado. Ela era do Likud, agora do Partido Nova Esperança, do Guidon Sari. Ela irritou bastante o próprio Likud, o Netanyahu, porque o tempo inteiro, cada vez que o governo estava em dúvida ou que tomava uma medida de restrição, ela brigava, convocava profissionais e mostrava que a posição do governo não era eficiente. E ela conseguiu reverter várias ações do governo nesse aspecto. Ela foi acusada por alguns médicos de convocar só médicos negacionistas ou semi-negacionistas da corona para participarem, relativistas da corona, vamos dizer assim, das reuniões de gabinete da corona. E esse ano ela está comprando muita briga com o Ministério da Saúde, porque ela está se recusando, e ela tem o apoio do Sindicato dos Professores, perdão, ela está contra o Sindicato dos Professores, ela está se recusando a começar o ano de estudos em cápsulas, como foi quase o ano passado inteiro. Ela quer começar no sistema normal, ela está brigando, enquanto esses professores querem começar o ano com cápsulas, se sentem muito vulneráveis a se contaminarem por corona, uma vez que todas as crianças até 11 anos não estão vacinadas, com raras exceções de crianças com comorbidades altas, né? De até 11 anos, com 12 a 15 está liberada a vacinação, mas ainda não chegou a 50% dos vacinados na cidade. Enfim, agora o governo começou a incentivar tem pouco tempo, a gente comentou isso no podcast, e também ela disse que ela quer proibir a vacinação nas escolas, porque o Ministério da Saúde queria abrir pós de vacinação para crianças de 12 a 15 anos, adolescentes, nas escolas, e ela está batalhando arduamente contra isso, né? E ela foi muito questionada no mesmo momento que divulgaram, enfim, estou dizendo aqui, bom, enfim, ela é ministra da Educação, mas o governo vai tomar decisões sem considerar as opiniões dela daqui a pouco, e são que os próprios membros do gabinete da corona estão dizendo, porque ela está tomando posições ridículas e inaceitáveis, né? E ela disse que isso é mentira, que isso não aconteceu lá. E o Amit Segal disse, eu estou aqui com um ministro que está vendo a gente, acabou de mandar um WhatsApp dizendo que isso não só aconteceu, como o próprio primeiro-ministro disse para você em outro momento. Enfim, mas eles provocaram, ela foi muito provocada nessa entrevista, algumas vezes até de maneira desonesta, na minha opinião, e eles cutucaram ela perguntando, você acha que... por que você é contra a vacina? Você há pouco tempo disse que a vacina da gripe você tinha que ser aplicada nas escolas há 2 anos atrás. Enfim, por que você acha que a vacina da corona não? E ela deixou soltar que a vacina da corona tem pouco tempo e que é normal que as pessoas tenham dúvida e tal. Tá, então, para mim, a vacina da corona, você não acredita nela? Não, eu não disse que não acredito nela, eu estou dizendo que eu acho um crime colocar isso nas escolas. E, enfim, ela soltou essa palavra e ela deu um pouco de justificativa para os que chamam ela de negacionista da corona e da vacina, né? Ela não é entusiasta da vacina, no mínimo, para dizer assim. Ela relativiza muito os efeitos e a gravidade do vírus da corona, e ela ganhou popularidade com essa bandeira no ano passado, porque ela era a principal voz dentro da Knesset nesse aspecto, e ela tem um ministério muito importante, que é o Ministério da Educação, um ministério que sofre muita influência de políticas públicas em relação a restrições sobre a corona, e ela não está aceitando as determinações do Ministério da Saúde. E, pelo jeito que vai acontecer, que em algum momento ela vai ser coagida a aceitar essas determinações, pelo próprio primeiro-ministro, que é totalmente a favor da vacina, pelo ministro da Saúde, que, enfim, e pelo Ministério da Saúde de uma maneira geral. Estou dizendo, a gente não está dizendo que o sistema de educação não tem que funcionar. A gente está dizendo que a gente precisa encontrar um termo que a gente não aumente a contaminação, porque a situação em Israel pode ficar caótica se a contaminação aumentar. E ela está sendo totalmente intransigente nesse aspecto, e a gente já começou a entender por quê, né? Ela realmente relativiza a gravidade do vírus, e não é das maiores, das que mais acreditam na vacina, né? E a gente vai ver novas cenas desse problema aí. Ela está dizendo, o Ministério da Saúde, que encontra o seu jeito, tem mais de um mês até começar as aulas, e eu tenho certeza que eles vão encontrar uma fórmula, porque essa que eles estão propondo eu não vou aceitar, né? E aí a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, se ela vai ser forçada a aceitar isso, ou se o Ministério da Saúde vai ser criativo, ou vai se dobrar as exigências dela. Mas, enfim, é a coalizão brigando internamente de novo, né? E a gente vai ver isso no próximo bloco, que o partido o Guidon Sar, no partido dele, está sem comando. Os membros do partido dele estão tomando decisões por conta própria e ele não consegue controlar, ele não consegue fazer com que as pessoas sigam as suas determinações. Mas, enfim, vou deixar isso para o próximo bloco. Acho que sobre o corona, da minha parte, a gente pode ficar por aqui.
A Chacha Bitton pode ser que ela tome aquela enquadrada, né, amigo? Tem que, como é que chama isso? O centralismo democrático, né, cara? Ou não, né? Vai ter que aceitar a decisão, porque... E agora, essa questão do Ministério da Educação, ano passado, cara, quando começou toda a questão do corona, a gente falou sobre isso, e eu me lembro que eu fiz esse comentário, e a gente continua, né? Não mudou absolutamente nada, né? Que a gente, no período pré-corona, a gente já tinha salas de aula abarrotadas de criança, com 30, 35, 40 crianças, o que num período, para começar, né, em termos pedagógicos, né, se a gente for falar não está de longe de ser o ideal, né? A gente precisa de turmas pequenas para que os professores possam dar a devida atenção aos alunos, para que os alunos possam ter um determinado nível de conhecimento, possam se adaptar, né? Turmas que sejam adaptadas às exigências de determinados alunos, né? ao nível enfim, de uma forma geral, uma média, né? Mas o que a gente vê são turmas lotadas e a gente chegou num momento de crise, numa crise sanitária, em que as turmas lotadas elas pioram, né, a questão da crise sanitária, e o governo não tem como, em nenhum momento também tentou resolver essa solução. Há um tempo atrás, tem um mês mais ou menos, eu estava ouvindo um programa de rádio e um cara falando, porque o ideal seria que a gente tivesse mais salas de aula, mas isso é inviável para os próximos 2 meses, né, para o período, tipo, construir mais salas de aula até o início do próximo ano letivo. Mas será que isso já não era uma coisa que tinha que ser pensada desde que o corona começou? Ou, na verdade, até antes, como eu falei, né, como até antes do corona começar, porque é uma questão também de qualidade de ensino, né? Não é só uma questão da crise sanitária, é da qualidade de ensino. Então, a gente vê aí também que, por toda essa questão da deficiência do ensino, dessa questão da deficiência do ensino aqui, né, em Israel, no sentido das turmas abarrotadas, mais uma vez, a gente tem problema aí em função do corona. E eu achei interessante também o comentário que você falou, como é que Israel conseguiu novas vacinas. Será que o Bennett, cara, o Bibi, né, se gabava de dizer que ele ligava aí pro presidente da Pfizer 20, 30 vezes por dia, né, cara? Será que o Bennett tá fazendo a mesma coisa, cara? Mandando mensagem por WhatsApp, Telegram, deve estar enchendo o saco do cara, porque senão, imagina só, cara, se o presidente da Pfizer fala assim, não, o Bibi me ligava mais que o Bennett. Aí ferrou, cara. Aí ele vai criar Mas o uma que importa é o crise. resultado, né? O Bennett disse numa coletiva, 2 semanas, que não convoca uma coletiva de imprensa cada ligação que ele faz pro diretor da Pfizer. O importante não é jogar bonito, o importante é fazer gol, né, cara? Essa é a parada. E o Bibi, ele deu uma declaração essa semana, ele gravou um vídeo e jogou nas redes sociais, dizendo que Israel, o único jeito de controlar a corona é dando a terceira dose da vacina. E o que o Bennett foi lá e fez 2 dias depois, anunciou a terceira dose da vacina. Então, enfim, o negócio é que o Bibi, ele provavelmente fez essa declaração apostando que Israel, que o governo não ia conseguir corresponder essa situação para ele poder dizer, eu dei a solução, eu trouxe a vacina. O governo não consegue fazer a solução porque não consegue trazer a vacina. E o Bennett foi lá e fez exatamente o que o Bibi disse que tinha que fazer. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criticar o governo se der errado agora? Se continuar aumentando a contaminação, se as pessoas morrerem, ele vai criticar o governo? Enfim, ele apostou alto e agora vamos ver qual vai ser a consequência disso. É isso. Vamos então passar para o nosso segundo bloco para a gente falar das questões políticas aqui em Israel essa semana. Bom, gente, não aconteceu muita coisa, mas algumas coisas aconteceram. Vamos lá. 2 notícias rápidas desse bloco. Uma delas foi, mais uma vez, a lei da legalização da cannabis, né? Ela não foi aprovada, a gente comentou isso há 2 episódios atrás, que houve, a coalizão não conseguiu fechar um acordo interno e o partido Ram votou contra a legalização da cannabis, o que fez com que a lei não fosse aprovada, né? Uma lei extremamente, vamos dizer assim, popular, principalmente para os partidos da centro-esquerda, pelo eleitorado e tudo mais, mas também uma lei que, como a gente vê aí pelo mundo afora, todos os países que legalizaram a cannabis, eles colocaram impostos tão altos e impostos que foram direcionados à educação, à saúde, então, de repente, eles poderiam até construir novas salas de aula, mas, enfim, a lei não foi aprovada. E também a questão do orçamento aí, que vem sendo o orçamento, né, que foi o motivo pelo qual o último governo caiu, o governo do Bibi. Ele vem sendo aí discutido lentamente, né? Enfim, é difícil construir um orçamento porque todo mundo quer morder um pedacinho, e isso também vem trazendo muitos problemas para essa coalizão aí, né, cara?
Enfim, aconteceram várias coisas pequenas essa semana, né? Algumas atitudes espalhafatosas, né? O Itamar Ben-Gvir foi expulso do plenário por chamar o Ahmed Tibi de terrorista e estava Pois é, presidindo a isso sessão. eu ia fazer um comentário no final, mas enfim, essa foi uma cena grotesca, né, cara? Teve um episódio de tensão. O Moshe Gafni chamou o Bennett de assassino, disse que cada morte por corona é por culpa do assassino Bennett. O Ahmed Tibi disse, volta e diz outra palavra, porque assassino não é de respeitar a Knesset, o primeiro-ministro. Ele, tá bom, ele é o culpado, tá bom assim? Enfim, teve alguns momentos de tensão, de gritaria, né? Mas a gente resolveu destacar essas duas questões, né? Essa lei da maconha, né? da cannabis, que não passou. Agora, o que a gente tem que falar sobre ela? Ela não passou porque ela já não ia passar. O governo não chegou num acordo com o Urano sobre essa lei e a oposição, apesar deles da oposição e o governo estarem entrando em acordo sobre a presença nas comissões, que era a razão pela qual a oposição estava boicotando tudo que vinha do governo, pelo menos a narrativa deles, e fazendo todas as discussões demorarem horas e horas e eles estarem virando as noites quase que diariamente, né? Essa semana aconteceu algumas outras vezes. Ainda não está totalmente resolvido, mas está se resolvendo, mas o governo também não chegou num consenso. E aí, parece que o Guidon Sar, ele disse para Sharon Esquel, que é a deputada que está levando essa questão, né, que é do partido dele, ela disse o seguinte, não bota essa lei em votação, porque a gente vai perder, vai ter que esperar 6 meses para botar ela em votação de novo, porque é uma lei particular tua, não é uma lei que está vindo do governo, e além disso, vai ser mais uma derrota para o governo, para a oposição ludibriar a gente, ficar enchendo o saco e tudo mais. Vai ser uma propaganda negativa. E parece que ela não deu ouvidos a ele. E ela disse numa entrevista na rádio ontem, você não tem noção da quantidade de pessoas, de mães que me ligam dizendo que os filhos epiléticos precisam disso e a gente precisa flexibilizar e tal. E a gente precisa, enfim, eu devo isso para essas pessoas, o país deve isso para essas pessoas, isso custa vidas. Enfim, esse argumento não me convence, porque a Sharon Esquel não é deputada desde ontem, ela entende o que significa luta política, ela sabe que ser derrotada no mínimo demora por 6 meses, ela sabe que as consequências para o governo para aprovar uma lei dessa que é 6 meses vão ser maiores, porque já sabe que esse é um ponto fraco do governo, que não conseguiu ser resolvido, mesmo quando ela adiando a aprovação dessa lei, e nada me convence que ela não lançou essa lei para poder para poder fazer marketing pessoal, né? Como a defensora da legalização, a maior defensora da legalização, está disposta a ir contra todos e todos e aprovar essa lei. Enfim, e daqui a pouco ela poder colher frutos dessa popularidade que ela pode chegar a ter com gente que apoia essa causa, né? E eu digo isso, enfim, com bastante convicção, porque quando o líder do partido manda ela dizer que não, ela não faz, e a lei não é que ela não foi aprovada porque o Uram votou contra. Muitos partidos do governo saíram do plenário na hora da votação. Eles não queriam perder a votação por pouco, mais uma vez, e eles saíram preferiram não votar. Okay? Qual foi a razão disso? Foi humilhar a Sharon Esquel, dizer, olha só, ela está atuando contra o governo não fechou posição em relação a isso, e ela resolveu apostar nessa lei mesmo assim, e ela vai ficar sozinha nessa brincadeira, né? Então, enfim, eu não sei se ela vai conseguir sustentar essa situação, mas isso cria um clima de desgaste entre ela e o governo, do mesmo jeito que a Yifat Shasha Biton, né, são duas deputadas importantes do partido do Guidon Sar, que tem o ministro da relação do legislativo com o executivo, né, que é o Zevel, né, que, enfim, ele tem, dos 6 deputados que ele tem, ele tem um que é responsável por fazer a relação do governo com o legislativo e ele falha, né, impressionante. Então, essa fica aí registrado. E em relação ao orçamento, enfim, o Ministério das Finanças já começou a divulgar algumas propostas do orçamento que eles estão fazendo. E depois de 3 anos que o orçamento não é feito, depois de 12 anos com o mesmo primeiro-ministro, com o mesmo partido governando o país, você fazer um orçamento novo, né, com essas duas condições, esse orçamento promete ser um orçamento de reforma, né? Uma grande reforma no orçamento público vai ser feito em muitas áreas. Isso está deixando alguns analistas muito entusiasmados, e está deixando algumas parcelas, alguns outros analistas, alguma parcela da população bastante indignada, furiosa, né? Em especial os agricultores, uma vez que eles estão propondo uma reforma em conjunto com o ministro da Agricultura, o David Forer, do Israel Nossa Casa, que é o mesmo partido do ministro das Finanças, do Avigdor Lieberman, enfim, que visa
retirar subsídios, entre muitas outras coisas, retirar subsídios da agricultura nacional. Vale lembrar que a agricultura sempre foi estratégica para a sobrevivência de Israel, né? Por isso que os kibbutzim tiveram tanta importância, também por isso, não só por isso, mas os kibbutzim tiveram tanta importância nos primeiros anos do Estado, porque Israel sofreu um boicote dos países árabes e a produção de alimentos no país era vista como garantidora da segurança alimentar do país, né? E a autossuficiência em alimentos era uma meta a ser alcançada. Só que a água é muito cara em Israel, a produção agrícola é cara, outros países produzem muito mais barato e, enfim, o alimento, a comida está muito cara no país por conta disso e o governo está fazendo uma reforma que não está agradando os agricultores, que ontem fizeram uma manifestação gigante, jogaram comida no meio das estradas, ovo, cebola, algumas frutas, enfim. Foi uma situação triste de ver, né, a manifestação que eles estavam fazendo, jogando comida fora, que é, enfim, a maneira que eles têm para conscientizar a população de que, olha só, eles estão fazendo, não valeu o custo de produzir isso, né? Dizendo, eu não tenho nada, eu não estudei nada, eu herdei esse pedaço de terra dos meus pais, que sempre fizeram isso, foi o que eles me ensinaram a fazer, e agora o governo vai matar de fome, enfim. Mas a agricultura não é o único aspecto que está passando por essa reforma. Vai ter aumento na eletricidade, né? Que também desagrada a população, mas tem alguns outros pontos que até casam com o que a gente vai falar no terceiro bloco, né? O governo aumentou os impostos para as produções de produtos, em produtos descartáveis, né? Que são muito poluentes, de plástico, que são muito usados em Israel, especialmente pela população ultra-ortodoxa, que cumpre a kashrut, né? As leis alimentícias, que não podem misturar louça que se usou carne com louça que se usou produtos à base de leite, também outros produtos poluentes e que, enfim, que são nocivos para o país. A ideia também é aumentar os impostos. Então enfim, a reforma tem muitos pontos positivos, também tem muitos pontos negativos, né? Enfim, o governo não quer aumentar os impostos fora esses para esses produtos específicos, então de algum momento eles vão ter que tirar, em algum lugar eles vão ter que tirar dinheiro para arcar com todo o déficit da corona, né? Não é um governo que vai aumentar a dívida pública, enfim, livremente, não é um governo com essa mentalidade, é um governo com uma mentalidade ainda liberal, embora entenda que não pode ser ultraliberal, principalmente nesse momento. E enfim, a gente tem que esperar ver o que vai ser o orçamento, mas é interessante ver só que o fato, né, é curioso de dizer isso, mas que o governo está trabalhando para o orçamento, né? Que é uma coisa que a gente não viu acontecer nos últimos 2 anos. O governo não pôde trabalhar o orçamento porque não queria, né? E agora ele quer. E, enfim, e tem alguns pontos que a maioria dos pontos ele está trabalhando de acordo com as determinações dos profissionais do Ministério das Finanças. Em alguns pontos eles não estão indo de acordo com a opinião dos profissionais. Por exemplo, o governo a reforma decidiu não aumentar os impostos ao mercado imobiliário, que é responsável pela compra da maioria dos imóveis em Israel, para fazer especulação imobiliária, ganhar dinheiro com compra e venda e com aluguel, né? E isso encarece muito o preço do imóvel, que a inflação dele é altíssima em Israel, ele é muito caro, tanto para comprar quanto para aluguel, e o governo decidiu contra determinações, contra os conselhos, né, as recomendações, digamos assim, consensual da equipe de profissionais do Ministério das Finanças, né, dos economistas e tal, de criar um imposto alto sobre esse setor do capital financeiro, do capital imobiliário. Eles decidiram não fazer isso, né? Então isso mostra que o governo está ainda de mãos atadas, não de mãos atadas, se dobra perante alguns setores do capital, do grande capital privado aqui, não contra outros, né? A agricultura pode sofrer, mas o setor imobiliário pode continuar atuando de maneira tranquila, causando especulação imobiliária, que é uma coisa que só faz mal ao país, né? Porque o Ministério das Finanças, enfim, tem medo de que eles deixem de investir e que isso afete a construção civil e que o país cresça menos por isso, né? Em vez de você criar uma solução para isso que beneficie a população de uma maneira geral, o Ministério das Finanças prefere ignorar essa situação. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o camarada Rafael Stern sobre a questão do clima aqui em Israel. Bom, gente, nesse nosso terceiro bloco a gente trouxe mais uma vez nosso convidado super especial, nosso camarada de Conexão Israel, Rafael Stern, né? Não só o Rafa Stern, o Rafael Stern, que é doutorando do Instituto de Geociências do Instituto Weizmann aqui em Israel, e ele está sempre aí com a gente para comentar
questões ligadas à natureza, e vem aí no nosso terceiro bloco para falar sobre o esquema, sobre o Acordo do Clima, que começou a ser escrito há alguns anos e está sendo assinado aí por esse novo governo, né, vamos dizer assim. Rafa, a questão é a seguinte: eu não tenho acompanhado absolutamente nada nesse último período e não tenho ideia do que é esse Acordo do Clima. Então, a minha primeira pergunta, e já levanto a bola aí para você, é a seguinte: o que isso significa, cara? Que acordo é esse? Maravilha. Valeu, Marquinhos. Bom, tô sempre aqui mesmo quando não tô aqui, estou do outro lado do fone, como ouvinte toda semana, e é um prazer estar aqui de novo debatendo com vocês. E é o seguinte, cara, saiu agora realmente essa semana no domingo, foi aprovado um relatório de emissões de carbono de Israel, assim, né? Relatório de mudanças climáticas de Israel. E o que é isso? Assim, em 2015, no final de dezembro de 2015, os países do mundo, né, 195 entidades políticas do mundo assinaram o Acordo de Paris, né, se comprometendo com metas de redução de emissão de carbono até 2030, 2050, enfim. E dentro do Acordo de Paris tinha um compromisso que, pelo menos eu não sabia, não era tão divulgado assim, mas que assim, a cada 5 anos os países teriam que fazer uma atualização, um relatório de como que estava indo as suas reduções de carbono e, eventualmente, atualizar as metas. Né? Se tipo, tem uma nova tecnologia aqui que foi criada, tal, pô, então a gente vai conseguir reduzir ainda mais as emissões e tudo mais. Então, 2015, mais 5 anos, 2020. Em dezembro de 2020, todas essas 195 entidades políticas tinham que fazer essa primeira atualização, esse primeiro relatório aí das mudanças climáticas. E acho que a maioria esmagadora dos países fez, inclusive o Brasil fez, cumpriu o prazo, tudo bonitinho, mas Israel não cumpriu, tá? Israel ficou aí 7 meses atrasadíssima com esse relatório, já recebendo muitas críticas e pressões, inclusive riscos assim de sanção e tal, e aí Israel aprovou assim meio que enfim, na pressa, esse relatório agora no domingo. Essa é a contextualização. Pois é, Rafa, então a gente quer saber agora, na verdade, o que Israel não cumpriu, com o que Israel se comprometeu antes, o que Israel não cumpriu. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, eu lembro que a gente conversou sobre esse tema, sobre essa situação, não sei se tinha tido reunião do G8, do G20, ou de algum fórum desses, e eles tinham lançado um programa de emissão, enfim, depois do Trump sair do poder nos Estados Unidos, que foi considerado parte da mídia otimista de zerar a emissão de carbono até, se não me engano, 2050, na Europa, nos Estados Unidos, não sei se a China também estava incluída. Enfim, aí você me explicou que essa redução a zero, né, como se chama aí? Como a gente chamaria isso? Enfim, botar fim à emissão de carbono. Chamam de neutralização. Neutralização, pois não era bem assim, né? Não era zero, enfim. E eu vi que Israel, né, de acordo com o esquema, ele se propõe até 2030, se não me engano, a reduzir 47%, né? Ou pelo menos se propunha em 2015 a reduzir 47%, e com essa meta eles já não cumpriram. Enfim, eu queria eu queria que você comentasse um pouco esses números, o que Israel cumpriu, o que Israel não cumpriu, o que Israel se propõe a cumprir. E eu queria já te agregar uma pergunta, se Israel investe alguma coisa em energias renováveis, a ponto de e não poluentes, digamos assim, toda energia é poluente, mas provavelmente que não causa emissão de carbono. E se a exploração de gás natural, enfim, que agora Israel está investindo pesado nisso, porque encontrou uma reserva marítima, né, que a gente até comentou aqui há mais ou menos um ano no podcast, ou talvez até mais que isso, quando a gente já começou a explorar os tipos de poluição na água e tal, se a exploração do gás natural ela é benéfica, pelo menos em comparação ao petróleo, ou se ela é mais do mesmo, né? Enfim, eu te deixo comentar e depois talvez eu tenha uma outra pergunta para fazer, mas enfim, vamos começar com isso. Tá, maravilha. Não, assim, é muita pergunta boa, eu tenho bastante o que falar sobre cada uma das perguntas, então até se eu esquecer, lembra aí das perguntas e puxa de novo que tem coisa para falar sobre tudo. Então, assim, uma das coisas que mais me impressionou no relatório, e eu dei uma boa lida nele, é que ele tem, enfim, 72 páginas e ele tem
pouquíssimos números. Mas assim, pouquíssimo, sabe? Eu acho que um relatório desse, e eu acho que a gente tem que se acostumar com isso, ele tinha que ser mais aguardado do que a divulgação do PIB anual de cada país, assim. Ele devia ser mais aguardado do que o relatório de lucro que as multinacionais dão para os seus acionistas, tá? As metas de redução de emissão de carbono são, para o mundo que a gente vive, a coisa mais urgente que a gente tem. E a gente devia estar, assim, eu fiquei chocado como que esse relatório apareceu, sabe? E não tava tendo aquelas discussões, aquelas expectativas, e é uma lição para a gente aprender para os próximos, porque isso é de extrema importância, não é importante, é extrema importância. Então, assim, os únicos números, tá, dos pouquíssimos que aparecem nesse relatório é o seguinte: Israel se compromete a reduzir as emissões de carbono nacionais em 27% até 2030 e 85% até 2050. Esse número que você falou de 47, eu acho que ele é em relação à geração de eletricidade só. Eu também vi esse número, ou esse número foi extremamente reduzido para 27% até 2030, enfim, 85% até 2050. Agora, vamos comparar, tá? Os Estados Unidos se comprometeu agora com o Biden a reduzir de 50% até 2030 e 100% até 2050. O Brasil, do governo Bolsonaro, tá comprometido a reduzir 43% até 2030 e 100% até 2050. São metas muito mais ousadas e muito mais complexas, tá, do que Israel se comprometeu. E agora, o que é reduzir 27%? Né? A porcentagem ela tem que ser em relação a algo. E aí, enfim, tem sempre um ano base, né? Então, assim, você escolhe um ano, você fala, olha, nesse ano tal, emitimos tanto. Temos que reduzir 50% desse ano. E aí tá outro truque que Israel fez, tá? Então, assim, se a porcentagem em si de Israel já é bem pequena em relação aos outros países, o ano base de Israel é 2015, tá? Enquanto que o ano base dos Estados Unidos e do Brasil é 2005. E o ano base da União Europeia é 1990. Então, assim, você chegar a 50% das emissões de 1990 é muito menos do que 50% das emissões de 2015, que cada país, assim, praticamente todo país do mundo só aumenta as suas emissões, né? Então, existe, enfim, eu acho isso um absurdo, assim, eu acho que tem que ter uma padronização internacional de qual o ano base para todo mundo, senão fica essa palhaçada, né? Fica, peraí, eu vou reduzir do mais, reduzir do menos, e aí fica realmente uma coisa muito injusta, tá? Agora, esse negócio de reduzir 100% das emissões de 2050, né, que é o que a gente estava conversando pessoalmente também, e é muito importante. E aí, agora, né, acho que eu fui bem crítico, assim, à posição de Israel em relação a isso, mas, assim, vamos contextualizar também, né? 2050 é daqui a quase 30 anos, e os países que se comprometeram a reduzir as emissões em 100% até 2050, vamos lá, é impossível. Não tem, a gente não tem condição técnica no mundo para fazer isso hoje. Tipo, então, assim, jogar um problema para o futuro apostando em alguma sorte aí, alguma tecnologia nova, alguma coisa muito louca, mas assim. Então talvez o Israel tenha sido simplesmente mais honesto, mais pé no chão. Não é reduzir as emissões em 100%, né, como a gente estava falando, não é então realmente, vou simplesmente diminuir até parar de emitir. Não, o que chama é de neutralização ou emissão líquida zero, ou seja, eu ainda emito um pouco, né? Enfim, quanto menos, melhor, mas eu ainda emito carbono um pouco. Quando eu falo carbono, é CO2 principalmente, né? Gás carbônico, mas a gente fala carbono também porque inclui alguns outros gases que contêm carbono. Mas eu neutralizo essas emissões que eu ainda faço com algumas medidas que retiram o carbono da atmosfera, que é praticamente, enfim, plantar árvore, né? Que é a nossa grande tecnologia aí desenvolvida por centenas de milhões de anos para tirar carbono da atmosfera. Então, ou restaurar florestas nativas, ou até essa coisa da, enfim, biomassa, né, que você planta e depois usa o combustível. Então, assim, não é reduzir a emissão a zero, mas é que tenha uma emissão líquida zero, fazendo algumas medidas para tirar o carbono da atmosfera. Então, assim, também, né,
por que é importante a gente falar sobre Israel e por que Israel talvez demorou tanto qual é o papel de Israel, né, nesse contexto mundial? A gente tem que lembrar que Israel é um país minúsculo em área, minúsculo em população, minúsculo em indústria, em agricultura. Então, assim, as emissões de carbono de Israel em relação às emissões mundiais é 1 milionésimo, tá? Israel emite 0,1% do carbono do mundo, tá? Isso é aquele número que a gente arredonda no final, tipo, tá dentro da margem de erro, ou seja, o mundo não está muito preocupado com as emissões de Israel de carbono e realmente elas não fazem. Quer dizer, cada molécula de carbono emitida faz diferença, é importante, óbvio, mas não faz tanta diferença assim, tá? O que Israel faz ou deixa de fazer. Mas Israel, como a gente viu no caso do corona, por exemplo, com a vacina, ou como a gente vê na gestão dos recursos hídricos, Israel ela é pequena, mas também não é pequena o suficiente. Tem aí uns 10 milhões de pessoas vivendo, tudo. Então, assim, e tem muita tecnologia, tem muitos avanços, né? Então, Israel podia ser, nesse caso também, como foi com a vacinação e como foi com os recursos hídricos, um grande laboratório, ou não tão grande assim, mas eu quis dizer, um experimento, né, de como que numa escala pequena, aí, quase média, você pode fazer algo que depois pode ser escalonado para escalas muito maiores. Israel tem total condição de ser muito mais avançada em relação à redução de emissões e principalmente em relação à gestão. A gente viu tanto nos recursos hídricos quanto no corona que o segredo está muito mais numa gestão eficiente, às vezes, do que na própria tecnologia. Tá? É importantíssimo ter uma vacina, é importantíssimo ter dessalinização, só que existe um trabalho que tem que ser feito antes, né? No caso do corona, do sistema de saúde universal, público, automatizado, no caso da água, né? Toda a gestão da autoridade das águas e assim, questões exemplares de gestão, tá? No nível político mesmo dos recursos hídricos. Israel podia fazer isso com carbono e podia dar um show de bola e podia dar uma aula assim pro resto do mundo. E Israel está deixando essa oportunidade ser totalmente desperdiçada. Tem uma pequeno caos para contar aí que bem antes do Acordo de Paris, tá? Em 2009 teve um encontro em Copenhague, que, enfim, esses encontros têm anualmente, tá? Desde a Rio 92, tá? São dessas conferências da ONU. E no Acordo de Copenhague já tinha um pouquinho de tecnologia já bem mais avançada de geração de eletricidade de energias renováveis, e os países se comprometeram aí a gerar energia renovável e tal. Em 2009, Israel acho que não tinha nem 1% assim, de energia renovável, e isso comprometeu até 2020 a ter 10% de energia renovável. E assim, eu assisti uma palestra, poucos anos atrás, lá no Instituto Weizmann, de um alto funcionário da Autoridade de Eletricidade de Israel. E ele estava contando o que foi feito, então, de 2009 até as vésperas aí de 2020, que foi quando eu ouvi a palestra. E o cara falando com o maior orgulho. E eu saí de lá com uma indignação, assim, que eu não conseguia não conseguia acreditar no que eu tinha escutado. Que ele falou assim, 10% de energia, no caso de Israel, quando a gente fala de energia renovável, é só energia solar, praticamente não existe nenhuma outra, tá? Ele falou, 10%? Tem energia eólica também, né? Eu fui em Cara, fontes de energia eólica que estão inaugurando agora no norte, principalmente. mas é muito, muito, muito pouco. Israel tem um problema enorme com energia eólica, porque a energia eólica, aquelas turbinas de vento e tal, elas têm um impacto muito grande nos pássaros, tá? Sim. Elas matam muito pássaro, tipo, isso é uma coisa conhecida. E Israel é a segunda maior rota do mundo de migração de aves, tá? Da Europa e da Ásia para a África, e vice-versa, assim, 2 vezes por ano. São 500 milhões de aves que passam por ano. Então, o potencial do impacto é muito maior em Israel em relação às aves. Então, os próprios ambientalistas e ecologistas e as pessoas mais preocupadas com o meio ambiente são, assim, é, muito enfaticamente contra o uso de energia eólica em Israel. E, enfim, os ministérios já estão bem, bem convencidos assim de que esse talvez não seja o melhor caminho, apesar de que no mundo inteiro a energia eólica é muito mais forte do que solar e tudo mais, inclusive no Brasil.
O que enfim, Israel perde um pouco com isso, mas Israel é um dos países com uma incidência assim, de sol, né? Enfim, metade do território é deserto, tal. Então, o potencial de energia solar é gigante, é uma coisa assim que não dá nem para falar. E Israel, sabe, pode aproveitar isso. Mas o que esse cara me falou? Ele falou assim, na palestra: olha, 10% de energia solar é muito fácil. Vamos esperar, não vamos fazer nada durante 9, 10 anos, e no último ano a gente corre e bota aí 10% de energia solar. Aí ele mostrou todo o processo, tudo mais, e se orgulhando de que com isso, de que com essa espera aí de 9 anos, ele tinha conseguido economizar 40 bilhões eu acho que shekel, pode ser dólar, mas acho que shekel, que também seria, sei lá, mais de 10 bilhões de dólares para os cofres públicos de Israel. E, ok, obrigado, realmente, uma economia boa, mas assim, é 10 uma anos economia. sujando o ar, né, e liberando carbono, que podia ter sido Exatamente. evitado. Exatamente. E isso é um absurdo. Ou seja, se Israel sabia em 2009 que podia implementar 10% de energia solar em 2 anos, podia ter feito uma meta muito mais ousada. Podia ter sido um exemplo aí para o mundo em relação a outras coisas, né? E falando que, bom, quem pagou essa conta foi a Alemanha, foi os Estados Unidos, pessoas que trabalharam aí, usaram tecnologia mais cara, mas ajudaram a tecnologia a se baratear e tudo mais. E Israel acabou colhendo os frutos, né, dos outros. O que, para mim, tem muito essa mentalidade, assim, também, né, não vou ser fraier aqui, né? Eu não vou ser otário e tudo mais. E eu achei isso um absurdo. Eu acho que isso está presente neste relatório que saiu esse domingo também. A gente não vai ser otário, a gente não vai ser fraier. Israel, como você falou, está agora com campos de gás natural. Bom, por que a gente vai investir em energia solar agora se a gente tem aqui esse combustível fóssil que a gente pode vender também para a Europa, para o mundo todo, né? Tem todo o acordo com os Emirados Árabes e a coisa de transportar o petróleo. Então, por que a gente vai investir nisso agora se a gente tem aqui uma mina de ouro, né? Que a gente não vai. O próprio ouro que a gente descobriu, a gente vai deixar ele no baú? Que isso, né? Então, com certeza tem esse componente. Eu tinha uma coisa básica, tá? Que é você, agora que tem gás em abundância, substituir a geração de energia de carvão para gás. Isso já melhora muito as emissões, reduz em acho que 50% as emissões de carbono quando você gera eletricidade assim. E eu já vi, tá, metas de políticos dizendo, não, nos próximos 5 anos não vai existir mais uma usina de eletricidade de carvão em Israel e tal. Nem isso está nesse relatório. Nem isso, nem essas metas que já foram divulgadas por alguns políticos tá nesse relatório, sabe? Então, ele é bem decepcionante, mas, enfim, né? A cada 5 anos tem que ser feita uma revisão. E o novo governo, né, que tomou posse muito recentemente, está com uma direção um pouco melhor nesse sentido. Então, aí sim, a gente tem esperança, né? A gente, como cidadãos, também pode fazer pressão, a gente tem que fazer isso e realmente ter essa esperança aí que o relatório dos próximos 5 anos ele seja bem mais ousado e bem mais concreto e, enfim, é isso que a gente tem que fazer como cidadãos. Só fazendo um adendo aqui, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e esse relatório, o Rafa disse para a gente que ele está assinado pela Ghila Gamliel, que era a ministra do Meio Ambiente anterior, do governo anterior. Né? A atual, que é Ghila Gamliel, é do Likud. A atual ministra do Meio Ambiente, que é a Tamar Zandberg, do Meretz, ela não participou da formação desse relatório, ou se participou, foi muito no final. Ele foi produzido pelo Ministério, enfim, há alguns anos, então nem a própria Ghila Gamliel provavelmente coordenou a maior parte da construção desse relatório, não sei desde quando ele começou a ser escrito, mas enfim, por isso que quando ele comenta desse novo governo, para dizer que o relatório ele foi produzido basicamente por governos anteriores, ou especialmente pelo anterior. Agora, Rafa, você disse que 10% da energia em Israel é renovável, né? Mas em 2020, é energia, enfim, menos poluente, que não tem emissão de carbono. Os outros 90% eles são de quê? Carvão. Basicamente carvão? Basicamente carvão. Nos últimos anos começou a ser substituído por gás natural. Então já tem uma mistura aí de carvão e gás natural, mas é basicamente carvão. Petróleo não é relevante? É sim. Desculpa, tem um pouco de petróleo também. O petróleo entrou também um pouco recentemente na história. Mas a grande transição de Israel vai ser de carvão para gás natural, porque agora Israel tem gás natural e o gás natural desses três é o menos pior em relação à quantidade de emissão, assim. E agora eu quero fazer um comentário, uma pergunta, na verdade.
É o seguinte, você comentou que Israel produz 0,1%, né, das emissões de carbono. Aliás, eu também Sim. queria que você comentasse. É só gás carbônico ou é metano também que está incluído nisso? Metano. Também está incluído, Metano. mas é uma proporção muito, muito pequena dentro Porque Israel não tem muita do... criação de gado que em outros países. Né? Não queria saber se nos outros países também, mas isso é uma curiosidade pequena. Mas eu queria perguntar o seguinte: enfim, a gente sabe que Israel produz muito pouco, mas o aquecimento, superaquecimento global, né, que eu acho que é o jeito ideal de chamar essa mudança climática, se bem Israel ele não pode interferir muito no mundo, o mundo pode interferir muito em Israel, porque Israel é um país que se localiza num lugar desértico, né, que depende muito das chuvas no inverno, e enfim, o aquecimento global ele pode alterar a dinâmica das chuvas e fazer uma mudança nas massas de ar. Enfim, eu queria saber quais são as previsões otimistas e pessimistas sobre o que a gente vai poder viver aqui. Porque eu já escutei, já li que algumas cidades em Israel elas ficariam em 20 anos, com um aumento de 2, 3 graus, né, previsto, elas podem ficar inabitáveis, tipo Tvéria, né, Tibérias, que fica ali perto do Kinneret, do Mar da Galileia, seria uma cidade inabitável pelo calor, pelo sol. Sim. Enfim, eu queria que você comentasse, ou tipo, se realmente tem chances de que Israel, que chova muito menos em Israel do que chove, que já não é muito, né, isso possa afetar, enfim, o nosso consumo de água, a agricultura do país e a indústria e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá, bom, certamente. E isso consta no relatório, tá? Isso eu preciso admitir que também consta no relatório, pelo menos, essas previsões, que são importantíssimas para a gente ter um mapa aí, né? Então, assim, só para também concluir duas coisinhas que eu esqueci de falar do relatório, e aí vou engatar nessa tua pergunta. O relatório, ele não tem peso as metas de Israel, elas não têm peso de lei, tá? 38 países no mundo declararam estado de emergência climática, tá? Que é uma coisa muito simbólica, tá? O secretário-geral da ONU, ele recomendou isso. Ele falou, acho que os países têm que declarar um estado de emergência climática, que é como se fosse um estado de guerra, que isso permitiria, enfim, né, digamos, a criação de um gabinete especial. E tem, nesse novo governo, alguns deputados que propõem isso, que é a criação de um gabinete de crise, assim, para lidar com as mudanças climáticas, uma coisa interministerial, que fique dentro do escritório do primeiro-ministro, aconselhando e balizando, né, todas as decisões grandes do governo. E Israel não fez isso, Israel não declarou emergência climática, e Israel não deu às metas climáticas um status de lei. Alguns países fizeram isso. Se eu não me engano, inclusive o Brasil fez. Ou seja, se o próprio país não cumprir essas regras, o próprio país pode se autopunir, alguma coisa assim. Que é uma coisa muito doida também. Esses mecanismos ainda andam muito indefinidos nacionalmente e internacionalmente, tá? Mas é um caminho que a gente sim tem que explorar, se aprofundar e seguir, porque isso é de extrema urgência, como você deu o gancho na sua pergunta. As previsões para o futuro breve ou presente, né, do que já está acontecendo em Israel, elas são mais ou menos assim, tá? É quase um consenso que vai diminuir o volume de chuvas em Israel em cerca de 20%. E isso é muito significativo, né, já que a gente vive num lugar que já tem pouquíssima chuva, e isso vai ter muitas consequências para tudo, como você falou, e inclusive assim, e a dinâmica da chuva, como você falou, também vai mudar. Então, a tendência é que as chuvas que eram bem distribuídas no inverno, elas vão ficar mais concentradas, vai ter mais tempestades muito intensas, e depois de muito tempo sem chover, essas tempestades vão abranger uma área um pouco menor, então vai ser muito concentrada, muito intensa, provocando, apesar de ser meio contraintuitivo, alagamentos muito mais frequentes e intensos, e crises e consequências, né? A gente teve assim algumas catástrofes já em relação ao alagamento nos últimos poucos anos, né? Em 2018 teve aquele caso horrível de adolescentes, né, de uma escola que foram levados por uma enxurrada no deserto, enfim, morreram muitos adolescentes, foi uma tragédia sem precedentes na história de Israel. Depois, em 2019, ou 2020, inclusive, ano passado,
Eu acho que teve um casal que ficou preso no elevador e aí se afogou, né, no elevador em Tel Aviv, porque a enchente simplesmente tomou tudo, né? Como a gente está vendo agora também, enfim, na China, como os metrôs eles se tornam, né, como eles são embaixo da terra, tal, se tornam uma catástrofe em tempos de alagamento. Israel vai inaugurar metrô em Tel Aviv grande daqui a pouco, ou seja, é muito complicado, as consequências são graves, e a temperatura, como você falou também, sim, vai subir muito, isso é um consenso, já está subindo, já subiu em relação a 1970, 60, já subiu bastante, e vai subir mais ainda. Vai sim, tem regiões que vão se tornar inabitáveis, sem dúvida, como a gente teve lockdown, né, agora por corona e tudo, é bem provável que a gente tenha um lockdown climático daqui a, sei lá, poucos anos, tem dias que simplesmente não vai ser seguro estar do lado de fora, tá? A gente já tem hoje em dia alertas, né, de quando tem onda de calor, de tudo, ó, população mais vulnerável, evita sair de casa e tudo mais, já tem isso, mas com certeza a gente vai ter, assim, realmente, se você sair de casa, suas proteínas do corpo podem se desnaturar. Acho que o Marquinhos tem condição de explicar isso melhor que eu, que ele está mestre em fisiologia. Mas sim, existe uma temperatura e a gente não está muito longe dela, que as células do corpo elas simplesmente não aguentam, elas se desnaturam, as proteínas, e isso é complicado. Teve um estudo muito importante que apareceu mês passado, um levantamento, tá, de um jornal, do jornal Haaretz, que aconteceu no ano passado, em maio de 2020, a gente estava aí no final da primeira onda do corona, e todas as atenções estavam voltadas a isso, né? Mas a gente teve uma onda de calor que durou 17 dias em maio, que ela foi totalmente sem precedentes, porque não é tão comum em maio ter uma onda de calor tão intensa, tão longa, como foi no ano passado. Foi uma coisa assim totalmente sem precedentes, e o que aconteceu? Ela foi muito extrema durante muito tempo, e parece que teve né, existe toda uma coisa estatística que se faz com a quantidade de mortes que tem todo ano, em tal período do ano e tudo mais, e o corona já não registrava mortes em maio em Israel e tudo mais, só que teve assim 157 mortes no mês de maio do ano passado, que elas não foram muito bem categorizadas, assim, a causa. Obviamente, a causa sempre tem alguma causa, o coração para, alguma coisa assim, mas de pessoas que não tinham, de repente, uma predisposição e tudo mais. E a hipótese é que ela sim estava relacionada a essa onda de calor, que a onda de calor ela acelerou, ou enfim, causou a morte de 157 pessoas, que é um número absurdo, um número muito grande. E isso é a tendência, isso é o novo normal, tá? E isso talvez vai acontecer com muito mais frequência. Então, assim, é isso é para reforçar esse ponto, de que esses relatórios, essas metas de redução de emissão de carbono, elas são, no meu ver, mais importantes do que a divulgação do PIB do país, do que a divulgação do lucro das empresas, do que a divulgação da escalação da equipe olímpica do país. A gente tem que olhar com muita atenção para isso e cobrar de uma forma muito, muito forte os nossos políticos. Você falou aí, Rafa, do novo normal. A gente tem vários novos normais, né? É o novo normal do corona, o novo normal do clima. Eu acho que esses novos normais aí vão deixar a gente numa situação bem complicada. E interessante que você falou do lockdown, né, em relação ao aquecimento e tudo mais, porque isso de uma certa forma, a gente já vive isso, né? Eu me lembro, essa semana mesmo aconteceu comigo, eu tinha que sair no final do dia para pegar meus filhos na creche, e um calor dos infernos, e aí minha esposa virou e falou assim, você quer que eu vá no seu lugar? Eu falei, por favor, né? Me deixe no ar-condicionado. Para que você vai me tirar de casa nesse momento? Ela foi, porque realmente a gente... enfim, não estou dizendo que hoje a gente já vive tipo extremos, né? É óbvio que é muito quente, o verão aqui sempre foi muito quente, mas eu fico imaginando se hoje, na realidade que a gente tem hoje, a gente já evita muitas vezes nesse período do verão sair, né, ficar do lado de fora e ficar realmente no ar-condicionado. Imagino o que vai ser daqui a um espaço curto de tempo, onde a temperatura vai realmente estar muito alta, muito mais alta, né? E aí, usando o exemplo de Tibérias, eu me lembro quando eu fiz aliar, tem quase, enfim, daqui a 11 dias, completo 11 anos em Israel, e eu cheguei e fui direto para um kibutz no norte, lá no Mar da Galileia, né? É do lado oposto de Tibérias, né? No Mar da Galileia. E era um calor insuportável. Eu me lembro que eu não saía do quarto,
tipo, auge do verão, eu não saía de casa, né, com o ar-condicionado ligado no meu quarto, ar-condicionado ligado, eu só saía durante o dia para ir no refeitório comer e voltar, era só o que eu fazia, porque eu passei um mês até que o PAN do hebraico, né, o curso de hebraico começasse, então eu fiquei um mês ali, né, tipo de férias, e realmente foi férias no verão, o Kibutz tem praia no Mar da Galileia, mas a praia eu só ia a partir de 5 da tarde, durante o dia eu ficava no quarto o dia inteiro, e eu me lembro que o meu vizinho, era um prédiozinho de 2 andares, o meu vizinho colocou um termômetro na escada do prédio, onde não pegava sol, né? Só na escada, ali na temperatura ambiente, 47 graus, temperatura ambiente. É uma coisa absurda, absurda. E aí eu fico imaginando isso também daqui a alguns anos, né? Nessas regiões aí, no Mar Morto também, né? Que é o ponto mais baixo da Terra, né? Como é que isso vai ser daqui a realmente alguns anos? É infernal, né? Realmente, você sente aquele bafo quente, imagina isso aí multiplicado por não sei quantos. Mas toda essa questão do clima também, como vocês comentaram, está ligada a questões econômicas, né? Que é qual país que vai topar perder, no caso, né? Perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro em troca de manter um clima, porque ou isso vai ter que ser realmente, né, um projeto global, né, para que todos possam perder, ou senão vai ser essa questão do otário, do fryer, né? Quem é que vai querer ser o otário que vai deixar de ganhar dinheiro, né, para proteger o meio ambiente, proteger a gente, né, proteger o planeta. Acho que isso faz muito parte do sistema que a gente vive, né? Que o capital vale tudo e nós não valemos nada. Mas enfim, era só um comentáriozinho sobre isso que eu tinha que fazer. Vocês, algo mais a declarar? Sempre tem, mas vamos deixar para as próximas. Declare aí, cara. Essa é a hora, ou agora ou cálice para sempre. Não, para sempre não. Ou cálice até a próxima vez que você voltar Até a aí. próxima vez, verdade. Acho que o recado está dado, o recado de hoje está dado. Acho que você falou muito bem, Marquinhos. Enfim, realmente os problemas. Israel sempre foi um lugar quente, tem relatos já milenares enfim, das altas temperaturas, ondas de calor, mas a coisa está piorando. Uma das consequências imediatas que vai acontecer, não tem jeito, também são os incêndios, e já estão acontecendo também, né? A gente teve aqueles incêndios gigantes do Carmel 10 anos atrás, e enfim, também em 2017 tiveram muitos incêndios, e isso é uma coisa que também é inevitável. Então é isso, assim, são tempos preocupantes, difíceis, mas e que a gente tem que trabalhar urgentemente, assim, para tentar resolver. Beleza, Rafa. Brigadão. Quero então só te agradecer mais uma vez pela sua participação e pelas suas explicações. É sempre bom poder contar com você e com todas as informações que você pode passar para a gente. E é isso. A gente vai te azucrinar em outros momentos quando a gente estiver precisando, cara. Vamos lá, que eu já estou bastante baratinado com essas questões aí. Eu fico praticamente o dia inteiro pensando, discutindo e vendo isso. Então, assim, realmente, oportunidade de falar, de conversar sobre isso, de esclarecer, é essencial. É um dever. É um dever que eu tenho, eu acho que como cientista, como cidadão. E vocês estão fazendo aí um belíssimo trabalho também de divulgação, debate, de levantar pautas. Então, a gente precisa se unir e debater isso quanto mais para a gente fazer isso juntos, né? Porque para chegar nas soluções. É isso aí. Viva a ciência, né, cara? É sempre Viva a importante. ciência. É sempre importante a gente nesse mundo estranho que a gente vive, né? Em pleno século XXI, é importante a gente dizer viva a ciência. Pois Precisa é. declarar o óbvio, né? Exatamente. O Mas óbvio sim. deixou de ser óbvio. Beleza. Valeu, Rafa. Brigadão e a gente azucrina quando precisar, cara. Tô sempre aí, cara. Forte abraço. Amanhã tô escutando vocês aí no resto do podcast. Valeu, grande abraço. Abração, queridos. Bom, gente, nesse nosso quarto bloco a gente vai falar e dar só uma atualização sobre o caso da NSO, né, da empresa que a gente comentou aí no episódio passado sobre a questão da espionagem do software, né, que eles venderam aí para alguns governos e que, enfim, que alguns políticos e ativistas foram espionados, né, hackeados, e isso vem gerando muitas consequências. Diz aí, João. Pois é, enfim, a gente comentou na edição passada, basicamente a partir da reportagem do Amitai Ziv, do jornal The Marker, né? Enfim, qual foi a participação do governo de Israel nessa venda do software da Pegasus para
enfim, para diversos governos, né? Que vai, inclusive, contra a própria determinação que a Pegasus, determinação contra a própria política interna da Pegasus. O governo usou a Pegasus para fazer diplomacia do cyber, né? E essa semana saíram outras reportagens do Amitai Ziv, também do Yossi Melman, que é também um especialista na questão do cyber, né? Um jornalista especialista na questão do cyber. E, enfim, eu queria complementar as informações da edição passada. O podcast está longo, então quem não escutou a edição passada, eu recomendo que escutem, eu recomendo bastante, enfim, para vocês poderem também entender sobre o que a gente está falando agora. Tá? Enfim, a crise foi grande, tá? A crise que gerou essa divulgação dessa espionagem ilegal por meio do software Pegasus, ela foi grande e ela comprometeu bastante o governo israelense e todo o cyber israelense perante o mundo, né? E a principal crise foi com o governo da França, porque aparentemente o próprio presidente da França, Emmanuel Macron, ele está sendo investigado, ele foi espionado pela coroa marroquina, né? Pelo príncipe do Marrocos, enfim, um dos vários telefones celulares do Macron, e a França, pelo jeito, está checando, está fazendo uma investigação sobre isso, e o Benny Gantz viajou para a França, Benny Gantz, ministro da Defesa israelense, para se reunir com a ministra da Defesa francesa, Florência, agora me esqueci o sobrenome dela, para falar, enfim, ele disse que essa visita estava marcada há mais de um mês, para falar sobre vários temas, sobre o caso do Irã também, e também sobre esse caso, que é preocupante. Eu tenho certeza que a visita foi, no mínimo, apressada, e no mínimo esse caso tomou a maior parte da conversa entre os dois, porque o Macron ligou para o Bennett furioso para saber que porcaria é essa que está acontecendo, né? E como é que vocês permitem que uma coisa dessa aconteça, e, enfim, providências já estão sendo tomadas, né? Anteontem, o Benny Gantz foi com uma delegação do Ministério da Defesa ao edifício da empresa, da NSO, para conversar com os membros, para começar a investigação interna que Israel está fazendo, que é uma cooperação entre 4 organizações, né? Entre a Aman, que é a inteligência do Ministério da Defesa, a inteligência militar, perdão, o Malal, que é a inteligência do Ministério da Defesa, o Mossad, enfim, que todo mundo sabe o que é, e o Shabak, né? Que é o serviço de inteligência que opera em Israel e nos territórios, do serviço secreto, enfim, os 4 estão atuando juntos para entender qual é o tamanho do dano causado por isso, né? E aonde isso pode ter chegado, né? O Yair Lapid pediu para todos os diplomatas e funcionários das embaixadas passarem para eles informações e serem honestos com os governos, não mentirem. Hein? Agora, aparentemente, segundo uma excelente reportagem feita pelo Yossi Melman no Haaretz, né? O Ministério dos Exteriores, por mais que ele tenha autoridade para poder enfim, opinar e decidir sobre a venda de aparelhos cyber, na prática o que acontece é que o Ministério da Defesa ele decide, não decide, enfim, ele lidera um mundo que ninguém impõe regras para eles, porque eles fazem isso a portas fechadas, autorizam vendas e pressionam empresas para que façam vendas sem que ninguém saiba, ou sem que ou que as pessoas, enfim, no momento sem que ninguém saiba, ou avisando que a situação foi feita sem que o Ministério do Exterior possa nem mesmo dizer, mas a gente não concorda com isso, possa discordar publicamente disso, né? Que é uma terra sem lei, a única lei que manda é o que ordena o Ministério da Defesa, né? E que essa investigação feita por órgãos ligados ao Ministério da Defesa muito provavelmente não vai levar a nada, porque provavelmente eles já sabem tudo que tem para descobrir sobre o que aconteceu na NSO, é simplesmente jogo de cena, segundo o que dá a entender o Yossi Melman na coluna que ele escreveu, né? Enfim, só que o buraco ele é mais embaixo. Os Estados Unidos, mesmo o governo Biden, mostrou preocupação em relação ao que está acontecendo. O mundo, enfim, em vários países já bloquearam a NSO, né? Ela já foi bloqueada, já atua de diversas maneiras. Isso pode causar prejuízos grandes para a empresa. E não só a NSO, como outras empresas cyber israelenses, elas também estão sendo bloqueadas em alguns países, né? O New York Times já divulgou uma lista de empresas cyber israelenses que fazem ou podem estar fazendo ações muito parecidas de espionagem ilegal, ou, enfim, contra ativistas de direitos humanos, contra opositores do governo, contra políticos e jornalistas, né? Enfim, que não é exatamente prevenir ações de terrorismo ou crimes, né? Contra, enfim, crimes graves e enfim, a gente está esperando aí por novas informações, mas basicamente parece que a coisa ficou preta. E aí o Amitai Ziv, ele escreveu uma reportagem muito legal também no The Marker essa semana,
explicando o que aconteceu com a NSO nos últimos anos, né? E ele comenta que a NSO é uma empresa que recebeu um golpe muito duro financeiro durante a corona. É uma empresa grande, eles tiveram um faturamento em 2019 de 253 milhões de dólares, e eles aumentaram muito o pessoal, de 600 para 750 pessoas, e eles perderam 6 milhões de dólares, parece uma perda pequena, em 2019 para 2020, mas não é, porque eles aumentaram muito os gastos, eles investiram muito na sofisticação dos aparelhos, né? Eles pagam um salário acima da média até para o ramo da alta tecnologia. Alguns estimam que os salários básicos que os profissionais deles recebam esteja na faixa dos 80 mil shekels por mês, 90 mil shekels por mês, que está na faixa dos 30 mil dólares, vamos dizer assim, 25, 30 mil dólares por mês. Agora, você pensa que a empresa tem 750 funcionários, né? Enfim, façam as contas aí de quanto é pago só em salários, né? Se cada um é 20 mil dólares, em média, faz essas contas, eles estão pagando por mês 15 milhões de dólares, né? No final do ano já são 250 milhões de dólares, fora tudo que eles investem em tecnologia, em viagens, em benefícios para os funcionários. Enfim, é muito dinheiro. Então, eles estão numa situação delicada. A corona prejudicou muito eles, porque a cibersegurança exige reuniões presenciais com governos, coisas que aconteceram muito menos na época da corona. A corona diminuiu um pouco o interesse dos governos por espionagem, né? Diminuiu muito as viagens internacionais, né? Diminuiu muito todo tipo de situação que deriva desse tipo de coisa, e eles entraram numa situação financeira deficitária, de acordo com a Amitai Ziv, e eles tiveram, enfim, problemas de liderança, problemas de comando. Eles dependem muito do Ministério das Relações Exteriores. Os acordos de Abraham, né, que são os acordos feitos com o Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos, o Sudão, de alguma maneira permitiram que a empresa pudesse dar uma respirada, mas eles estão com um nome bastante sujo agora no mercado. E ele comenta que eles também têm um problema que profissionais não querem trabalhar na NSO por causa da má fama da empresa, né? Eles temem ficar queimados como pessoas que trabalharam em empresas que não respeitam dilemas éticos, né? E depois não consigam arrumar trabalho em empresas mais corretas no futuro, fora, obviamente, o risco de você sofrer um problema criminal, né? No futuro não muito distante, se descobrirem que você pode chegar a estar envolvido com informações de segurança nacional para alguns países que você enfim, você poderia estar cobertando crimes e não fazer, né? Embora isso seja mais fácil você proteger os funcionários do que as outras preocupações deles. Enfim, então enfim, são reportagens que saíram essa semana. Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. É curioso como a mídia israelense trata muito pouco dessa questão, né? A gente tem muito mais informação sobre isso na mídia internacional, mas o que a mídia israelense ela divulga, só a mídia israelense divulga, porque é o que tem a ver com a relação do governo, ou dos governos de Israel, né, com essas empresas de cyber. Então a gente tem que ficar muito atento, porque não é pouco importante isso, não, é muito importante. E os principais, enfim, a grande mídia israelense, os canais de televisão, os programas de rádio, eles não estão dando a atenção necessária a essa questão, e somente o jornal Haaretz e o The Marker, que é o jornal de economia do Haaretz, ligado ao Haaretz, né, estão investindo em grandes reportagens, inclusive são parte desse grande esforço internacional, agora não me lembro qual é o nome, Forbidden, alguma coisa, feitos por 180 jornalistas de 17 países, diversos meios de comunicação, para investigar, enfim, o que está acontecendo, qual é a participação aqui e ali, quem que eles chegaram a investigar e tudo mais, quem chegaram a espionar, que para mim é fundamental que a gente esteja atento ao que a mídia israelense está divulgando, e enfim, a gente aqui no Conexão Israel divulga em primeira mão para vocês, porque a gente está traduzindo basicamente e analisando um pouco essa situação. E a última informação que eu quero dar, o último comentário que eu quero fazer, é que o Yossi Melman, ele comenta, né, que, enfim, o Amitai Ziv comentou semana passada que ele acha, obviamente, que é antiético você vender para muitos desses países essa ferramenta, mas que ele vê como menos pior vender isso do que vender arma, né? Israel vende armas para países que matam a própria população, né? E o Melman diz que, para alguns países como o Azerbaijão, ele entende que isso pode ter a ver com a segurança nacional de Israel. Mas a diplomacia cyber, por exemplo, para você vender para países como o México, ou como a Índia, né, enfim, países que não estão ligados a nada que pode chegar a ameaçar a segurança nacional de Israel, que a gente sabe que vão usar um aplicativo desse somente para ferir, para violar os direitos humanos dos seus próprios países, né?
é totalmente evitável, não tem nada que justifica uma atitude dessa, exceto essa tal diplomacia cyber que enfim, que é realmente necessário, né? Será que esses países não precisam de Israel de outras maneiras? Será que a gente não pode fazer um outro tipo de diplomacia? Né? Enfim, que a resposta, obviamente, é sim. Né? Essa é uma escolha do governo israelense, em especial da defesa, do Ministério da Defesa israelense, ou dos Ministérios da Defesa israelense, obviamente com a anuência do primeiro-ministro, com a concordância do primeiro-ministro, que é feita e que é, obviamente, antiética, que é, obviamente, condenável e que, enfim, talvez só numa situação dessa que o país possa pagar um preço alto por isso, eles vão ter que mudar essa política pública. Bom, eu tinha, na verdade, uma das coisas que me doeu não poder participar do episódio na semana passada foi justamente esse caso aí da NSO, que é tanta coisa que eu tinha para comentar. Enfim, eu só vou fazer algumas questões. Eu, inclusive, mais uma vez, eu tenho acompanhado muito pouco, tenho lido pouco sobre o assunto, mas eu achava legal, talvez, de repente, a gente até fazer um episódio só sobre essa questão, né? Porque eu acho que envolve aí a questão de segurança nacional, mas, enfim, a influência do exército nesse tipo de empresa, a influência do governo nesse tipo de empresa. Os caras simplesmente legalizaram o hackeamento, né? Os caras têm um produto que você, a partir do número de telefone, você hackeia qualquer máquina e, enfim, você vende isso, ou seja, legalizou o hackeamento, você fere aí uma série de liberdades e, enfim, espionagem, né? Tipo, você vende... É óbvio, né, que todo país espiona. É óbvio, né? Que tá um ali... São só com os espiões físicos, né? E a gente sabe que Israel também tem um grande know-how nesse campo, mas agora com essa questão cyber, né? Eu acho que a espionagem ela existe, mas no momento que você começa a comercializar e você torna isso legal, aí você virou bunda lelê, né? Até porque quem é a NSO ou os seus diretores, seus presidentes, ou seja lá quem for, que vai definir quem pode e quem não pode comprar esse software, né, essa ferramenta? Quem pode ou quem é ou não é terrorista, né? Porque eles dizem que não, nós vendemos só para o combate ao terrorismo. Por quê? Quem é você para definir quem é terrorista? Entendeu? Ou seja, tem tanta questão aí para ser colocada e, obviamente, é importante também a gente dizer, né, que assim, como é que não é batalhão, né, mas enfim, setores, não me fugiu a palavra, setores dentro do Exército, né, companhias dentro do Exército, que são diretamente relacionados à questão cyber, né? E todos eles saem depois, né? Os jovens que servem nesse batalhão, vamos dizer assim, é o chamado 8.200, né? Eles todos são assim, durante o serviço militar, eles já são pescados por essas grandes empresas para irem trabalhar, porque é uma unidade de elite na questão cibernética, então todos eles já saem aí com empregos muito bem relacionados aí pós-exército, né? E, enfim, isso mostra como toda essa relação se dá entre o público, o privado, o militar e essa coisa toda, o que é realmente extremamente complicado. Então, assim, eu só queria jogar essas questões aí no ar, porque isso tudo me veio à cabeça quando esse caso estourou, e eu acho também importante a gente estar debatendo. É isso. Vamos... Quero fazer um comentáriozinho pequeno, Marquinhos, sobre o que você falou. Você perguntou quem é NSO para decidir o que é terrorismo, para quem pode vender, e é aí que entra a responsabilidade exatamente do governo israelense. A NSO não pode vender para nenhum governo sem autorização do Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa não só autoriza que Israel comercialize esse software com países que, enfim, que tem como hábito constante a violação de direitos humanos, né? E com concepções bastante diferentes das de Israel, por exemplo, sobre o que é terrorismo, né? Como também ele, segundo as reportagens do Amitai Ziv, o governo israelense chegou a pressionar a NSO e outras empresas cyber para vender para alguns governos que a empresa não queria vender para eles, justamente por não cumprirem com as determinações que a lei israelense exigem que sejam cumpridas para que esse software seja vendido, né? Então, ou seja, o governo está atuando contra a lei. Nem quando a empresa resolve ser minimamente ética, né, se é que dá para dizer que a NSO tem alguma ética, o governo israelense ele respeita essa boa ação, né? Isso aconteceu, membros importantes dessas empresas disseram, né? E um deles chegou a dizer, isso eu não comentei na edição passada do podcast, quando o governo dos Emirados Árabes quis comprar o software que a NSO não queria vender, ele disse, ok,
se eu falar com o Bibi, isso vai ajudar? Tipo, o cara falou com o Bibi, se eu falar com o Bibi, o cara tem canal aberto com o primeiro-ministro israelense, okay? E ele já disse, eu vou te dar uma carteirada, o primeiro-ministro vai autorizar, e aí vocês vendem. Então, a NSO, ela não tem nada de positivo, eticamente falando, mas a culpa é do governo, okay? Porque se o governo diz não, a NSO não vende. Pois é, né, cara? Mostra essa promiscuidade, né, na hora de você hackear pessoas, o que também é crime. Mas vamos que vamos. E a gente já sabe que o Bibi disse sim, né? Porque os Emirados Árabes compraram o software. Pois é. Então rolou aquela pressão do primeiro-ministro, né? Aquele que indica, né? Dá aquela pressionada. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do camarada Nelson Burd, o esporte. O Nelson Burd deve estar tremendo aí nesse período de Olimpíadas, né, cara? Deve estar quicando. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Goran, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço pro João, que esteve com dor de garganta, estava muito rouco na última semana. E aí o João, que no Brasil costumava fazer gargarejos com Anapion. É isso aí, Anapion tomou, passou. É, grande João, fazendo gargarejos com Anapion. Pois é, medalha olímpica por enquanto, apenas a medalha de bronze do judô feminino até 49 quilos. A nossa querida Sandberg foi lá e conquistou essa medalha. Estamos na expectativa por novas medalhas. Quem sabe até quando chegar a edição do programa, Israel já vai ter conquistado mais alguma medalha, já vai ter dado uma beliscada aí em alguma outra medalha, ou no judô, ou quem sabe na vela, ou quem sabe na ginástica artística. Em vários esportes Israel está querendo beliscar e merece sem dúvida nenhuma. Outro fato importante foi o jogo do campeão dos campeões no futebol israelense. O campeão do campeonato israelense, Maccabi Haifa, no estádio Sami Ofer, recebeu o campeão da Copa israelense, o Maccabi Tel Aviv, e deu o Maccabi Haifa. Se impôs, mostrou superioridade, foi lá e ganhou. O campeão do campeonato israelense é o melhor time, ganhou um campeonato de pontos corridos. O campeão da Copa, a Copa israelense é um torneio em que participam times de todas as divisões. Às vezes ocorrem algumas zebras. No final, o Maccabi Tel Aviv ganhou num clássico contra o Hapoel Tel Aviv, de muita polêmica, gol anulado no final. Então isso aí acontece, mas o Maccabi Haifa realmente conquistou o título de campeão dos campeões, mantendo uma marca muito interessante, que o campeão do campeonato israelense normalmente costuma superar o campeão da Copa israelense. É isso aí, um abraço. Valeu, mestrão, brigadão aí pelos seus comentários e te esperamos na semana que vem com mais notícias do esporte israelense. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Vamos ficar por aqui, tá longo pra caramba, né? Tá longo, vai ficar um episódio longo, mas vamos que vamos. Os ouvintes estão aí, estão gostando, então, e hoje teve aí o nosso convidado especial para também dar um salzinho no tempero, né? Não só sal, né? Sal muitas vezes faz mal. Então dá uma temperada no nosso podcast. João, nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio, então. Grande abraço. É isso aí. Abraço, até mais.